Já estamos de volta, 14 horas e 32 minutos, e uma ótima tarde para você aqui na sintonia da 92.9, Pan News em Revista, hoje até às 15h30, né, Rafael? Hoje não é até às 16 por conta dos jogos, tá? Então hoje até às 15h30. Agora nós vamos falar de agosto, porque é um mês especial para Votuporanga, a cidade comemora seus 89 anos, né, de aniversário. E para falar sobre a nossa história, e o patrimônio histórico e também a importância de se preservar a memória do município, eu vou conversar agora com um analista de sistemas. Ele é fotógrafo, historiador do Noroeste Paulista, professor Ravel Jimenez, e ele também é autor do livro Votuporanga e seus personagens e mantenedor do projeto de preservação histórica Votuporanga Antiga. Ravel, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui nos estúdios da Jovem Pan. Olá, querida, boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Ravel, vamos começar agora um pouquinho do comecinho mesmo, lá do comecinho, né? Votuporanga ela vai completar 89 anos, né? Agora em agosto. Quando você olha para a história da cidade, o que mais chama a atenção é nessa trajetória de quase 9 décadas? Realmente, a nossa cidade é uma cidade que... Quando a gente pensa em Votuporanga, eu lembro muito da questão dos pioneiros mesmo, né? Porque a gente vem para cá e a cidade é fundada em 1937 e o nosso Noroeste Paulista aqui ainda é um sertão, né? Então você tem aí a região de São José do Rio Preto, a região de Tanabi ali começa a se desenvolver, dessa parte para cá, cidades todas aqui da nossa região, não existia muita questão, né? Não existia aí, o transporte era bem rudimentar, porque não havia rodovias aqui para ser transportado qualquer tipo de mercadoria, sempre eram caminhos atravessando estradas, atravessando fazendas, e o que a gente vê hoje é o desenvolvimento que aconteceu devido aos pioneiros que vieram para cá, para nossa região, em busca de uma vida melhor. Porque aqui a gente tem descendentes aí de várias nacionalidades, né? Nós temos aí libaneses muito em São José do Rio Preto, mas aqui também, mas a colônia portuguesa, a colônia japonesa, a colônia italiana, são colônias fortes e firmes até hoje, né? De pioneiros que vieram para cá em busca de progresso, em busca de sonho. Então o que a gente percebe é que durante esses quase 89 anos de criação da cidade, a gente vê uma miscigenação muito bonita, né, de culturas, de povos, o que retrata muito o que o nosso Brasil é. Então a gente vê todo esse desenvolvimento com a chegada da estrada de ferro, depois o investimento nas rodovias e a cidade crescendo, desenvolvendo cada vez mais. Isso é muito bonito de ver. Você tocou num ponto, né, chave, né, uma coisa muito bonita, é uma miscigenação. Existe, Ravel, alguma história da Fundação de Votuporanga que pouca gente conhece, mas que você considera, digamos assim, fundamental para entendermos a cidade hoje? Olha, muitas coisas ocorreram durante todo esse tempo da fundação, né, até a criação da comarca e depois todo o desenvolvimento. A gente sempre tem as curiosidades, né, que existem, que Votuporanga ela é fundada por uma empresa, né, Theodore ela compra... na verdade ela herda de Francisco Smith, que foi um grande barão do café da nossa região aqui, de todo o estado de São Paulo, e as terras quando existe a quebra da Bolsa em 1929, a Theodore era parceira comercial de Francisco Schmidt, que ele cai em falência a empresa, e aí a Theodore pega esses terrenos, né, de várias regiões, inclusive daqui da nossa cidade, e aí vem com o nome de Fazenda Marinheiro, né? E durante muitos anos, em pesquisas de outros historiadores aqui da nossa cidade, pessoas aí que têm muita curiosidade com a nossa cidade daqui de Votuporanga, falavam, mas por que marinheiro? Marinheiro, né? Que a gente não tem um mar, né? Não tem o córrego marinheiro, tem mas... Tem o córrego marinheirinho, não tem essa situação. Aí pesquisas acabaram percebendo que realmente marinheiro é uma árvore, né? É o nome popular de uma árvore que é muito abundante, né? Era muito abundante aqui na nossa região, e por isso a questão de fazenda marinheiro, né? E a própria curiosidade da cidade ser fundada, né? É diferente de outras cidades que a gente tem na nossa região aí, apesar do contexto daquela situação de índio não fundar a cidade, né? O índio ele chega ali, né? Habita aquela região, e aí os populares vão chegando também ali, depois... com o desbravamento dos bandeirantes, né, uma figura um pouco
controvérsia entre a história e a realidade, mas aí a cidade vem se desenvolvendo, as pessoas vêm vindo para a nossa região aqui. Quando existe a fundação da cidade, a gente tem muitas pessoas que compraram terrenos aqui, principalmente da região de São José do Rio Preto, que já era um pouco mais desenvolvida, mas a gente tem desbravadores também de Cosmorama, Tanabi e até de outras cidades aí, de outras regiões. Ô, Ravel, eu acompanho você nas redes sociais e eu percebo, claro, faz parte da sua profissão, porque na verdade você é um historiador, um fotógrafo também. E eu percebo que de vez em quando você posta, você comenta de alguma casa, de algum prédio, de algum lugar. E falando na questão da preservação, porque quando nós falamos em patrimônio histórico, muitas pessoas pensam apenas em prédios antigos, né? E na verdade não é só os prédios antigos. O que realmente significa então preservar o patrimônio histórico? Essa semana mesmo na avenida, acho que Avenida do Líbano, né? Isso, República do Líbano. Que você comentou uma casinha que tem lá em cima, eu falei assim, olha só que interessante, bacana, e muita gente talvez não saiba da história e da preservação que aquilo lá é merecido. A gente comenta, né, a preservação histórica quando se fala muito em preservar o patrimônio, né? A gente tem um patrimônio material e um patrimônio imaterial. Por exemplo, a banda Zequinha de Abreu, ela é tombada, né? O Condefat que faz um trabalho maravilhoso dentro das suas limitações, principalmente limitações jurídicas, né, de leis, vamos falar assim, porque eu acredito que todo conselho ele tem que ser deliberativo, né? E o nosso Conselho de Patrimônio ele é consultivo. Então, ele analisa todas as vertentes, todas as situações de prédios e de locais, e aí abre-se votação e encaminha-se esse projeto para que seja tombado ou não. Então, a banda Zequinha de Abreu é um patrimônio histórico de Votuporanga. E a gente tem outros prédios aí que estão em processo de tombamento, mas o que a gente chama atenção, e eu gosto particularmente de falar, e recentemente falei muito sobre essa questão, é que o patrimônio ele exige um cuidado muito grande. Então a gente tem prédios aqui na nossa cidade da década de 40, da década de 50, vamos falar especificamente da década de 50, que são prédios antigos, né, que são construções que ainda estão firmes e fortes, né, algumas, e que merecem toda a atenção da nossa cidade, nossa população, para que mantenha essa história. A gente vê em outras cidades, aí cidades como São Carlos, Araraquara, São José do Rio Preto, né, cidades que eu falo aqui da nossa região, que tem uma política de preservação muito bonita, né, e deve ser seguida também pela nossa gestão, pela administração pública, onde existe a total preservação, né, porque quando a gente fala em tombamento do patrimônio, a gente fala da necessidade de você vincular aquele prédio a uma lei de preservação, para evitar demolições, evitar mudanças de características, né? E principalmente manter o zelo por aquele patrimônio. Hoje nós temos alguns locais aqui em Votuporanga que são tombados pelo patrimônio, mas infelizmente alguns eles não estão recebendo os devidos cuidados que deveriam acontecer. Por exemplo, nós temos o mercado municipal, nosso mercado modelo, né, o Mercadão. Aquela área ali ela foi tombada pelo patrimônio e hoje ele funciona um lado poupa-tempo, mas a gente sabe que aquele outro lado ali, ele carece de uma manutenção. Isso a gente está falando de anos e anos de degradação do local, e precisa se pensar um pouco nessa política de manter viva essa parte de preservação para que a gente consiga mostrar para os nossos filhos, né? E aí eu falo da minha doce Alice Sofia, que tem 3 anos e meio, para que ela conheça como é a história da cidade onde ela nasceu. Porque é importante, Votuporanga, como você mencionou, como a gente sabe, tem 89 anos de fundação. Então é uma cidade extremamente nova, é uma menina, perto de outras cidades que tem 400 cidades centenárias aí, e que tem uma política de preservação um pouquinho maior. Então o que eu acho é que agora a gente precisa pensar nessa questão de preservação e desenvolver, às vezes, uma espécie de conselho, uma espécie de organização, né, bem fundada da administração pública para pensar assim, na questão de patrimônio. A gente vê na cidade de São Carlos, eu falo muito de São Carlos porque eu estive recentemente por lá, e o pessoal fez uma fundação pró-memória lá. Então fizeram uma fundação lá na década de 90 que está colhendo frutos agora.
porque faz todo o trabalho de preservação de material, e isso é importante para a nossa cidade. A gente tem prédios históricos, como foi mencionado, ali na República do Líbano, né, a Vila Nirvana, que foi uma construção ali feita pelo agrimensor Germano Robach, que até leva o nome da rua, né? Isso, porque ele fez a doação, né, para a Casa da Criança ali, a parte do cemitério municipal e o Lar dos Velhinhos ali, eram terrenos que ele doou para a administração pública, né, para fazer esses locais. E a casa que ele viveu ali, que é datada da década de 1950, ela está sofrendo degradações, né, por parte de pessoas e por parte do tempo, por não ter essa manutenção. Então, daqui a pouco, essa construção cai e se perde com o tempo. Como está acontecendo na área central da nossa cidade, demolições, a construção, e o que é perfeito, a construções, né, para receberem comércios em geral ali, mas a gente acaba perdendo um pouco a característica arquitetônica da nossa cidade, das origens, né? Tá, já que você está falando, né, de patrimônios, de prédios históricos, você lembrou muito bem, né, o Mercadão aqui foi o Mercadão Municipal. Se você tivesse que escolher, o Ravel, digamos assim, 2 ou 3 construções que contam a história de Votuporanga, quais seriam? Além do Mercadão que você já citou. Olha, o prédio da atual prefeitura, né? O prédio ali que era uma escola, né? Até então Manuel Lobo era ali. Perdão, o professor Eusenir Coelho Zeituni. A gente estava falando agora de Manuel Lobo. Também é um prédio muito importante, né? Eu estudei lá e tem uma característica histórica muito bacana. Mas eu acho que ali o prédio da prefeitura, a gente tem o próprio mercado modelo, a gente tem a estação ferroviária, né? Quando a gente fala de estrada de ferro, e eu já estive em outra oportunidade aqui comentando um pouco sobre o documentário que nós fizemos sobre a estrada de ferro, lembra-se de muitas pessoas que a gente conversa e a gente encontra durante essas pesquisas e esses movimentos do saudosismo que era a estrada de ferro. Então eu acredito que aquela região da estação ferroviária, o atual prédio da prefeitura, que logo provavelmente vai ser transferido para o novo, né? Então ali realmente merece uma atenção maior. Um prédio que hoje possivelmente não é possível mais a preservação, acredito que não, que é o prédio ali onde funcionava o almoxarifado municipal, que é um prédio da década de 1950, ali onde era a Secretaria de Trânsito, foi a Junta Militar, ali na rua Minas Gerais. Na rua Minas, isso, perto do batalhão da polícia ali. E ali já está numa condição já de total abandono, porque realmente as outras instituições saíram dali porque o prédio carece de uma manutenção, então acredito que ali não seria possível uma restauração. Mas você imagina que legal que seria se a gente tivesse ali num prédio desse um museu, uma parte histórica da cidade, ou até mesmo uma área de convivência nessa região central, né, onde os trabalhadores do comércio ali da nossa região aqui pudessem descansar um pouco na hora do seu almoço, ou famílias virem para fazer um momento de inclusão, um momento de lazer, né, ou até o prédio da Algodoeira Matarazzo, que a gente fala ali também, tem um elemento histórico muito importante. A gente tem outros prédios da família Matarazzo que acabaram virando aí outras instituições, como o SESI e outras de outras cidades, né? Então a gente vê que são locais que remetem um pouco não, né? Muito da nossa história, né? Muito da nossa história, realmente. Ô, Ravel, entrando num trabalho mais recente seu, você desenvolveu um trabalho mostrando como que a tecnologia ela pode ajudar a preservar a história, né? E como que ela pode aproximar as novas gerações do passado da cidade. A gente fez um curso recente, né, uma especialização no Instituto Federal aqui no campus de Votuporanga, e a gente queria unir a parte tecnológica com a parte histórica, né? Como eu gosto muito da parte de patrimônio e também sou formado há mais de 20 anos em análise de sistemas, eu procuro sempre juntar essas 2 ou 3 paixões, que no caso Votuporanga também. Então a gente procura juntar todo esse conhecimento, e foi desenvolvido utilizando a inteligência artificial. Nós pegamos imagens da antiga igreja que existia ali antes da construção da catedral, né? A igreja ela ficava ali onde é a Fonte Luminosa, uma das primeiras igrejas, ali, a nossa primeira igreja ali de alvenaria. E com a ajuda da inteligência artificial a gente conseguiu, com fotos, né, fazer uma representação dela em 3D e depois fazer a impressão dessa representação utilizando uma impressora
as impressoras 3D que os adolescentes hoje adoram, né? Que ela faz essa impressão de gadgets 3D, né? Que são ferramentas. E nós utilizamos essas fotografias e fizemos um modelo 3D que foi muito comentado. A gente fez uma apresentação e outras demonstrações e ficou muito, muito característico que é possível utilizar a fotografia e a tecnologia para representar monumentos que hoje não existem mais. Porque essa primeira igreja ela não existe mais, né? Ela foi demolida. Mas é importante a gente comentar que imagina que bacana que é uma pessoa, por exemplo, um deficiente visual, conseguir tocar essa igreja, conhecer como era a parte, os elementos arquitetônicos daquela época. Então, com a ajuda da tecnologia, a gente desenvolveu um projeto relacionado a isso, com acompanhamento do professor Ricardo Carvalho, lá do Instituto Federal, e foi muito bem, foi um sucesso, foi muito bem encaixado nessa parte de patrimônio. Podemos dizer que foi uma descoberta surpreendente, né? E emocionante também, né, Ravel? Sim, já existiam projetos relacionados a essa questão de preservação, a gente vê alguns estudos nessa área, mas com elementos de Votuporanga é o primeiro. Então a gente tem um grupo, eu mando um abraço para o pessoal do Lendas de Votuporanga, que é um grupo de amigos onde a gente fala muito da história da cidade. E quando a gente teve o encontro, eu tive a oportunidade de mostrar por fotografias como é que ficou a igreja, porque é um protótipo, né? Então a gente não fez a pintura, não fizemos todo o acabamento, mas ficou muito igual à fotografia. Então o pessoal ficou muito emocionado em conhecer e relembrar daquela igreja, né? Fala, pô, eu fiz o batismo ali, eu casei ali, eu frequentava a missa nessa antiga igreja, e a gente vê que ficou bem perfeito. Então isso não tem preço, né? Foi um projeto que a gente espera poder divulgar mais esse projeto para que outras pessoas possam abraçar o uso dessa tecnologia para a gente conseguir fazer essa juventude de hoje conhecer um pouco mais da história do nosso patrimônio. Ô Ravel, para os nossos ouvintes, né, quem está nos ouvindo, às vezes está ouvindo a tua, né, falou, nossa, o Rose está conversando com um historiador, e você trabalha com fatos, com relatos, com fotografias, e às vezes a pessoa tem em casa, ela fala assim, nossa, eu gostaria de participar e de poder contribuir e ajudar. Tem como? Você recebe também esse material? Como é que faz o pessoal tem algum material em casa com fotografias? Olha, é totalmente possível. A gente tem um projeto chamado Votuporanga Antiga na internet, onde a gente pode procurar no Instagram, ele está lá, no Facebook também. E o que a gente faz, o pessoal acaba enviando muito também, né? Tem as minhas redes sociais, depois eu passo, fotografias de familiares. Por quê? Fotografias da cidade a gente tem várias, mas sempre é bom... Já tem um acervo, né? Isso, mas eu acho importante, por quê? Porque quanto mais imagens tem, a gente consegue pegar detalhes dessas imagens para montar uma estrutura. Por exemplo, a primeira igreja, a gente não tem o interior, uma fotografia do interior da primeira igreja. Mas com as imagens que as pessoas mandam de seus familiares ali, que hoje a gente tem o que a gente tem de acervo público, é possível totalmente ser consultado no museu daqui, a gente agradece o museu que toda vez que a gente precisa fazer alguma consulta está disponível ali, mas a gente recebe muito material de familiares. Isso é bacana porque o pessoal envia pra gente, normalmente eu digitalizo, depois eu devolvo esse material para a pessoa que emprestou pra gente, porque é interessante porque a gente consegue montar a estrutura como era. Então, com uma foto aqui, às vezes você vê a foto dos seus avós casando, né? Tira uma foto ali na frente da igreja, você dá uma olhada ali, você vê um detalhe arquitetônico que em outras fotos não é possível visualizar. Então, é bacana a gente ter esse acervo, esse histórico, para quê? Para a gente conseguir, em um futuro, poder fazer a junção desses elementos para fazer uma representação 3D, igual a gente mencionou agora, ou fazer uma visita virtual. Hoje em dia, com a tecnologia, é totalmente possível. A gente vê isso em museus aí como o MASP e outros locais, onde você tem visitações virtuais em locais. E eu falo, é importante a pessoa poder preservar um pouco dessa memória. Então, quem tiver, pode encaminhar para mim. Meu nome é Ravel Jimenez, né? R-A-V-E-L. Jimenez com G e final S. A gente está no Instagram, no Facebook, também no projeto Votuporanga Antiga. Então, quem quiser entrar em contato lá, fique à vontade, pode encaminhar, que a gente vai acompanhar, verificar o que pode ser utilizado, a gente digitaliza, né? É um projeto que eu faço
mas é um projeto de mão solo, então na verdade eu que faço toda essa questão por amor à cidade, né? Por amor a Votuporanga e amor à história da nossa cidade. Então a gente digitaliza e devolve para a família, podem ficar tranquilos, muitas famílias estão fazendo isso hoje e é uma forma de ajudar a preservar um pouco a história da nossa cidade. Tá certo. Ravel, tem mais uma pergunta para fazer. Se um Claro. morador que deixou Votuporanga, vamos dizer, uns 50 anos, ele voltasse hoje, qual lugar ele reconheceria imediatamente e qual lugar ele sentiria mais falta por não existir mais? Olha, essa pergunta aperta um pouco, né? Eu acredito que muitas pessoas que foram embora daqui e falam muito da estação ferroviária. Então hoje a Rumo fez um trabalho de restauração ali, fez uma pintura no prédio da estação ferroviária, então eles conseguem ver o prédio. Muitos comentam também da Praça da Matriz, sentem saudade dos canteiros floridos da Praça da Matriz e da São Bento, aqueles canteiros e aquelas representações que tinham ali, tipo piscinas, né, que faziam uma parte da fonte ali da Santa Luzia. Muitos falaram também da questão da Praça São Bento, mas a maioria comenta muito sobre a questão da antiga igreja, do cinema. O cinema, então, a gente consegue ainda ver uma parte dele ali. Tem um tal de prédio que o pessoal fala muito do Castelinho, que ficava ali na Rua Sergipe, esquina com a Paraíba, se eu não me engano, não me lembro agora, Rio Grande, acho que é. Não me recordo agora o nome da rua, mas o pessoal lembra muito desse local. Mas basicamente da região central ali, da estação ferroviária, lembra-se muito ali. Mas a Praça da Matriz realmente é o ponto central mesmo, né? É um ponto que não houve tanta Uhum. interferência. Então a gente vê ali que ainda a catedral é a nossa menina dos olhos, né? Menina dos olhos, falou tudo, realmente. Ô Ravel, e para a gente poder encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para os moradores neste aniversário de 89 anos de Votuporanga? Fica até difícil a gente falar uma mensagem só, né? Porque a gente vê Votuporanga e o que eu falo é assim, amem nossa cidade, amem nossa história. A gente estava conversando antes aqui, principalmente sobre essa questão da educação, né? Então, que a gente puder deixar para os filhos, para os netos, de conhecimento, de história, sempre é muito bom. Então, ame sua cidade, ame sua origem, porque muitas coisas que a gente vê hoje vão passar e a gente vai acabar não vendo mais, principalmente locais. Tecnologias também acontece muito isso. Então o que eu falo é que durante esses 89 anos de Votuporanga, o que a gente vê de pessoas que vão embora daqui e que comentam que era daqui de Votuporanga quando a gente encontra em outros locais, é a saudade. Então procurem matar a saudade sempre. Conversem com seus avós, conversem com seus pais, né? E escutem essa parte histórica, porque isso forma o caráter e lá no final de tudo vai valer a pena, porque a gente ouvir histórias sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo, isso sem dúvida é maravilhoso. E o que puder ajudar a preservar, né, a continuar preservando, né, colaborando. Sem dúvida. Eu falo sem dúvida. Isso é muito importante, essa parte de preservação também é muito importante, a gente fala muito sobre isso. E a gente agradece a imprensa que sempre fornece espaço para estarmos relembrando dessa parte histórica de Votuporanga para não cair no esquecimento, porque não pode cair no esquecimento mesmo. Tá certo, Ravel, muito obrigado pela sua participação. Não vai demorar muito, você vai voltar aqui para contar depois mais histórias. Claro. Porque para quem conhece o Ravel Jimenez, ele anda assim, é difícil encontrar, viu, Rafael? É difícil falar com ele, quando ele não está no trabalho, né, na empresa dele, mas ele está para a rua, ele está fotografando, ele está registrando, é um trabalho muito bacana. Parabéns, o Ravel, pelo trabalho que você faz. Então, parabéns pela sua participação, por estar ajudando a preservar a história de Votuporanga e mostrar, né, que conhecer o passado é uma forma de valorizar o presente e planejar o futuro. Então foi um prazer receber você aqui e fazer esse bate-papo nosso aqui. Eu que agradeço. E o pessoal quiser seguir ali, é só digitar no Google ali Ravel Jimenez, já consegue falar comigo ali, Votuporanga Antiga. Nós estamos à disposição de toda a população, hein? Tá certo, muito obrigada. 14h57, rápido intervalo e eu volto em instantes com muito mais notícias de Votuporanga e região para você.